O que te afeta revela onde ainda estás acorrentado. Carl Jung. Imagine isso. Você caminha por uma rua silenciosa ao entardecer. O céu se fragmenta em tons de âmbar e cinza e o mundo ao seu redor parece em suspensão. Tudo deveria estar em paz. Mas então, uma palavra, apenas uma palavra lançada por alguém, penetra como uma lâmina afiada. Uma crítica, um olhar enviesado, uma lembrança do passado. Em segundos, seu estado interior se transforma. A tranquilidade evapora. Surge a inquietação, o ressentimento, a ansiedade. Por quê? Por que algo tão pequeno consegue desequilibrar o seu mundo interno de forma tão brutal? Como é possível que a paz que você julga possuir dependa de forças externas, voláteis, incontroláveis, impessoais? Talvez você tenha construído uma vida aparentemente estável, bons hábitos, certo controle emocional, até um pouco de espiritualidade. Mas basta alguém te ignorar, te confrontar ou contrariar seu ego, e tudo isso ruir como uma casa de cartas. E aqui está o paradoxo que atormenta a alma moderna. Quanto mais buscamos controle emocional, mais nos tornamos reféns de pequenas instabilidades. Quanto mais desejamos ser inabaláveis, mais frágeis nos tornamos diante do mundo. Você já se perguntou, existe mesmo um estado onde nada nem ninguém tem poder sobre mim? Ou será que isso é apenas uma fantasia estoica, um ideal inalcançável? E mais, o que significa verdadeiramente não ser afetado? É se tornar insensível, é blindar o coração, fechar-se à dor, erguer muralhas contra a vulnerabilidade. Ou seria o oposto? Talvez não ser afetado seja, paradoxalmente, abrir-se tanto ao mundo que nada mais o fere, porque já não há resistência, porque não há mais ego rígido a proteger, não há mais ilusões para manter de pé. Carl Jung certa vez escreveu que aquilo que nos irrita nos outros pode nos conduzir a uma melhor compreensão de nós mesmos. Mas o que isso revela, na prática, é ainda mais perturbador. Tudo o que te afeta é, na verdade, teu. Você acredita que está reagindo ao mundo, mas, em essência, está reagindo a si mesmo, às suas projeções, feridas e expectativas não examinadas. Você sente raiva de alguém que te ignora? Talvez, no fundo, você tema ser invisível. Você se abala com uma crítica? Talvez, inconscientemente, deseje aprovação desesperadamente. Você sofre com a rejeição? Talvez, em silêncio, nunca tenha aceitado a si mesmo. E assim, seguimos pelas ruas da vida como marionetes emocionais, dançando conforme os fios invisíveis do inconsciente. Acreditamos que somos livres, mas somos dominados por tudo aquilo que evitamos encarar dentro de nós mesmos. Então pergunte-se com honestidade brutal: o que no quem ainda te afeta? E mais importante, o que isso revela sobre o que ainda te aprisiona? Carl Jung não nos ofereceu uma fórmula para nos tornarmos imunes ao sofrimento. O que ele nos deu foi algo muito mais poderoso. Uma chave para acessar as profundezas onde esse sofrimento é gerado e talvez dissolvido. Não ser afetado, portanto, não é fechar os olhos para o mundo. É abrir os olhos para o que há dentro de você que ainda se contorce, ainda sangra, ainda luta para controlar o incontrolável. Talvez a verdadeira liberdade comece quando você deixa de tentar não ser afetado e começa a compreender por que algo ainda te afeta. Mas e se for possível ir além? E se em vez de apenas compreender essas forças, você pudesse transcendê-las? E se houvesse um estado onde a provocação do outro não encontra eco em você, onde a rejeição não encontra ferida, onde o mundo exterior já não dita sua temperatura emocional? Não como negação, não como fuga, mas como um tipo de maturidade da alma, uma força silenciosa que não resiste, não se defende, não precisa provar nada. Isso seria o verdadeiro poder. Mas por que estamos tão longe dele?
O que exatamente nos tornou tão vulneráveis, tão reativos, tão profundamente moldáveis por tudo e todos ao nosso redor? Para entender isso, precisamos ir além das aparências. Precisamos descer às camadas mais profundas da psique humana, onde vivem as raízes ocultas dessa fragilidade. E é isso que faremos a seguir. Vamos abrir a porta que muitos evitam. Vamos explorar o problema oculto e suas raízes psicológicas e filosóficas. A jornada só está começando. Por que somos tão afetados? Não por grandes tragédias, mas pelas pequenas ofensas, um comentário sarcástico, um olhar de desprezo, um silêncio não respondido. O que há de tão vulnerável em nós que faz com que essas experiências banais tenham o poder de desequilibrar nossa paz interior? A resposta não está na superfície. Ela está nas fundações invisíveis da psique. Estruturas moldadas não apenas por nossa biografia pessoal, mas por forças arquetípicas, sociais e filosóficas que se entrelaçam na alma humana. Carl Jung enxergava o ser humano como um campo de tensões. Em um dos polos, o self, a totalidade de quem somos, inclusive o que ainda não conhecemos sobre nós mesmos. No outro, o ego, a parte consciente, moldada pelas experiências e identificações. É o ego que reage, que se ofende, que busca validação. O self, por outro lado, observa em silêncio. Nos tornamos afetados quando o ego, essa pequena máscara social, assume o controle absoluto de nosso ser. E quanto mais identificado estamos com essa persona, mais frágeis nos tornamos. Como diz Jung, a pessoa que tem um ego inflado está, na verdade, à beira do colapso. Imagine viver o tempo todo tentando manter uma imagem, uma ideia de quem você deveria ser, uma reputação a proteger. Agora imagine que qualquer coisa, uma crítica, uma rejeição, um olhar de desdém, pode ameaçar essa imagem. É esse o jogo interno que vivemos, um teatro constante. E todo teatro é frágil, porque exige ilusão. Mas há algo ainda mais profundo, algo que Nietzsche antecipou com brutal clareza. O ser humano moderno é um animal ferido, tentando parecer invulnerável. Ele rejeita a dor, mas ela o define. Ele busca reconhecimento, mas não suporta ser visto por inteiro. E quanto mais ele foge da dor de ser quem é, mais se torna prisioneiro das opiniões alheias. Mas como fazer isso quando nem sabemos quem somos, apenas quem achamos que deveríamos ser? Aqui entra Schopenhauer com seu pessimismo implacável. Para ele, a vida é regida por uma vontade cega, um impulso irracional e incessante que nos mantém presos ao desejo e ao sofrimento. A reação emocional diante do outro, seja raiva, inveja ou ressentimento, não é sinal de força, mas de escravidão, porque enquanto algo externo te domina internamente, você é servo. E a servidão moderna não se dá com correntes no corpo, mas com laços invisíveis à alma. Você busca validação nas redes sociais. Você se compara com quem parece ter mais. Você sente ansiedade quando não é notado. Você se irrita quando discordam de você. Você se destrói para manter uma imagem que nem você acredita. Mas isso não é apenas sua culpa. Há forças culturais profundas que alimentam essa prisão. Vivemos numa sociedade moldada pela performatividade. Desde cedo, somos ensinados a projetar, a parecer, a competir, a vencer. Nossos sistemas educacionais não nos preparam para pensar, mas para obedecer, agradar, seguir modelos. Nossas mídias não nos ajudam a refletir, mas a reagir, a consumir, a comparar. E nesse ambiente de constante estímulo externo, o mundo interior adormece. Você perde contato com seu centro, e sem centro qualquer coisa te desloca. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente dos campos de concentração, descobriu algo extraordinário em meio ao horror. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço
habita nossa liberdade. Mas poucos acessam esse espaço, porque estamos sempre em reação. Vivemos do lado de fora de nós mesmos, pendurados nas reações alheias, buscando aprovação, evitando conflito, fugindo da rejeição. E então vem Sartre, com seu existencialismo cortante: o inferno são os outros. Mas não porque os outros sejam maus, e sim porque nós nos perdemos neles. Nos definimos por eles, nos medimos por eles, nos escravizamos por suas opiniões, validações ou desprezos. Não somos afetados pelos outros. Somos afetados pelo modo como nos perdemos neles. E essa perda é o sintoma mais visível de uma ferida psíquica antiga, a desconexão do self. É aqui que Jung é mais revolucionário. Ele afirma que a verdadeira cura vem quando você deixa de se identificar apenas com o ego e começa a integrar aquilo que foi reprimido, ignorado ou rejeitado em você. É o processo de individuação, tornar-se inteiro. Mas esse caminho exige coragem, porque você terá que enfrentar a sombra, tudo aquilo que você negou ser. Terá que aceitar que a raiva que sente no outro talvez seja sua, que a rejeição que dói talvez revele sua própria autonegação, que o medo de ser julgado talvez seja o medo de olhar para si. E aqui está a verdade mais incômoda: você só se torna inabalável quando já não precisa mais se proteger. E você só deixa de se proteger quando se aceita por inteiro. Não há como não ser afetado por nada nem por ninguém enquanto você estiver em guerra consigo mesmo. Mas, se isso é verdade, então a vulnerabilidade que tanto tememos pode ser, na verdade, uma porta. Uma porta para dentro. Uma porta para a liberdade. Contudo, essa guerra interna, essa desconexão entre ego e self, não é apenas uma ferida pessoal. Ela tem consequências que se espalham como veneno pelas nossas vidas, relações e sociedades. E para ver com clareza onde tudo isso nos leva, precisamos expor as consequências invisíveis que essa condição gera em silêncio, como uma sombra que nos segue. É isso que veremos a seguir. Você já parou para pensar no preço que paga por ser tão facilmente afetado? Não apenas emocionalmente, mas existencialmente. Porque o verdadeiro custo não está nas lágrimas momentâneas, nas explosões de raiva ou nas noites em claro. Está no que tudo isso silenciosamente destrói em você: seu centro, sua clareza, sua liberdade de ser. É fácil imaginar que nossa reatividade é apenas um traço de personalidade. Mas a verdade é mais sombria. Ela é um sintoma. O sintoma de uma desconexão estrutural entre o que somos e o que acreditamos precisar ser para sobreviver. Você começa a modelar seu comportamento com base na aceitação dos outros. Diz o que não sente. Cala o que te incomoda. Sorri quando quer gritar. E tudo isso parece inofensivo. Até que um dia você acorda e percebe que viveu anos tentando apenas não desagradar. Carl Jung alertava que, quanto mais nos afastamos da nossa essência, mais projetamos essa ausência nos outros. Ou seja, começamos a culpar o mundo por uma ferida que nasceu dentro. Achamos que o problema está no julgamento alheio, quando na verdade o problema é que nós acreditamos nesse julgamento como se ele fosse a verdade final sobre nós mesmos. E assim, silenciosamente, o mundo passa a definir seu valor. Um elogio te levanta, uma crítica te destrói, um convite te exalta, uma rejeição te diminui. Você se torna uma folha ao vento, reagindo às brisas emocionais que vêm de fora. Mas isso não é apenas individual. Essa fragilidade emocional em escala coletiva molda a cultura, a política, os relacionamentos, povos inteiros, sociedades inteiras, reféns de seus egos feridos. Veja como discutimos hoje, não para compreender, mas para vencer. Como interagimos nas redes, não para nos expressar, mas para receber aplausos. Como vivemos, em busca de conforto emocional instantâneo,
evitando qualquer desconforto que possa revelar algo doloroso demais para ser encarado. Isso cria uma cultura do "me afeta, logo existo". O sujeito não busca mais verdade, mas validação. Não busca amadurecimento, mas alívio emocional. E a consequência? Uma geração incapaz de sustentar contradições internas, incapaz de ouvir sem reagir, incapaz de amar sem exigir. A psicologia chama isso de regulação emocional deficiente. A neurociência, de reatividade do sistema límbico. A filosofia existencialista, de fuga da liberdade. Mas tudo aponta para o mesmo núcleo, um ego frágil tentando controlar um mundo que não pode ser controlado. E quando esse controle falha, como sempre falha, vem o ressentimento, a sensação de injustiça, o desejo de punir o outro. Nietzsche via no ressentimento a arma dos fracos, não por arrogância, mas porque ele sabia que o ressentido se aprisiona em ciclos intermináveis de reação. Ele se sente ofendido eternamente, ferido eternamente, e essa ferida o define. A pessoa ressentida constrói sua identidade em torno do que lhe foi negado, e nada pode ser mais perigoso, porque ela precisa que o mundo continue a feri-la para continuar sendo quem é. E aqui está a consequência mais perversa de ser facilmente afetado. Você passa a depender da dor para se sentir vivo. A irritação se torna combustível, a indignação, um estilo de vida, o sofrimento, uma identidade. Mas existe uma camada ainda mais profunda. A partir do momento em que algo te afeta, você começa a moldar sua realidade para evitar sentir aquilo de novo. Evita conversas difíceis, evita pessoas que te confrontam, evita tudo que te obriga a crescer, porque crescer antes de libertar dói. E sem perceber, você transforma sua vida numa gaiola de segurança emocional, uma vida onde tudo é calculado para que nada te tire do eixo. Mas aqui está o problema. O eixo nunca foi real. Você acha que está no controle, mas na verdade está apenas evitando tudo que te revela. A mente se adapta à repetição, o cérebro à familiaridade. Logo, o que antes era apenas proteção emocional se transforma em prisão cognitiva. Um ciclo vicioso de reforço de crenças limitantes, padrões de comportamento reativos e relações disfuncionais. Você cria um eu condicionado a reagir, a se defender, a fugir. E com o tempo, esse eu se torna tão espesso que você já não consegue lembrar quem era antes de precisar se proteger tanto. Eu diria, você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão interior. Mas quem está disposto a olhar de frente essa escuridão? E mais, o que acontece quando uma sociedade inteira decide não olhar? Quando tudo é projetado para manter você distraído, estimulado, validado, mas nunca verdadeiramente desperto? Você cria pessoas que vivem como algoritmos emocionais, previsíveis, controláveis, fragmentadas. Você cria um mundo onde o maior medo não é a dor, mas o silêncio. Porque no silêncio você escuta a si mesmo, e isso para muitos é insuportável. Mas a ironia é cruel. Quanto mais fugimos de nós, mais o mundo nos afeta. Quanto mais nos distraímos, mais frágeis nos tornamos. E quanto mais buscamos segurança externa, mais perdemos o que há de mais sagrado, o poder de permanecer em paz, independentemente do que aconteça ao nosso redor. Sim, o mundo seguirá imprevisível, as pessoas continuarão erráticas, a vida cheia de contrastes. Mas talvez a pergunta nunca tenha sido como parar de ser afetado. Talvez a pergunta seja como se tornar alguém que, mesmo sendo tocado pela dor, não é dominado por ela. A resposta não está na superfície. Ela exige uma rebelião, não contra o mundo, mas contra tudo o que dentro de você ainda acredita que precisa da aprovação, da aceitação e da proteção constante. É hora de descobrir como se libertar. É hora da rebelião.
Você foi condicionado a acreditar que sua liberdade está fora, na reação do outro, no respeito que recebe, no reconhecimento que ganha. Mas e se a liberdade mais radical estiver justamente em não precisar mais nada disso? Imagine acordar um dia e perceber que ninguém mais pode te insultar. Não porque o mundo virou gentil, mas porque você deixou de aceitar qualquer ofensa como verdade sobre quem é. Essa é a rebelião. Não é gritar contra o mundo, é deixar de ser moldado por ele. Carl Jung dizia que o verdadeiro processo de individuação começa quando você abandona o desejo infantil de ser aceito por todos e escolhe ser inteiro, mesmo que sozinho. É um caminho solitário, sim, mas profundamente libertador, porque o que te aprisiona não são os outros, é a sua compulsão de se identificar com a imagem que quer manter diante deles. E aqui está o primeiro passo da rebelião. Desistir de agradar, não por arrogância, mas por coragem. Porque você começa a perceber que toda tentativa de agradar é, no fundo, um medo de desaparecer se não for aprovado. Mas quem disse que você precisa ser aprovado para existir? A segunda etapa da rebelião é mais sutil, porém ainda mais poderosa. Transformar o desconforto em mestre. A maioria das pessoas foge do desconforto como se fosse veneno, mas ele é revelação. É no desconforto que as projeções caem, que os apegos se mostram, que os vícios emocionais gritam. Se você conseguir permanecer presente dentro da dor, sem fugir, sem reagir, sem se distrair, você começa a ver o que está por trás dela. E o que está por trás, quase sempre, é um ego ferido, uma crença distorcida ou uma narrativa herdada que nunca foi questionada. A rebelião exige que você deixe tudo isso morrer, não com violência, mas com maturidade. Friedrich Nietzsche escreveu: você precisa ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Ou seja, a beleza na destruição de tudo o que era falso. E se isso gera dor, que gere. Porque a dor da verdade é 1000 vezes mais curadora do que o alívio da mentira. A terceira etapa da rebelião é a não identificação. Você começa a observar seus pensamentos, suas emoções e impulsos sem se confundir com eles. Você sente raiva, mas não é a raiva. Sente medo, mas não é o medo. Sente dor, mas não é a dor. É como se algo em você acordasse, uma presença silenciosa que apenas vê e, por ver, não se deixa mais sequestrar. É o nascimento do testemunho interior. Jung chamaria isso de aproximação do self, o centro real da psique, muito além do ego. A filosofia oriental chamaria de consciência desperta. Mas, independentemente do nome, é o ponto em que o mundo deixa de te possuir. Nesse estado, o mundo continua caótico, mas você não reage como antes. Você escolhe, você responde, você se torna autor do seu próprio movimento. Mas aqui está um paradoxo. Para não ser mais afetado, você precisa permitir-se sentir tudo. Parece contraditório. Mas o que torna algo insuportável não é a emoção em si, é a resistência contra ela. O medo da tristeza, a vergonha da raiva, a culpa por sentir o que sente. Essa resistência é o que alimenta o sofrimento. Quando você para de lutar contra o que sente, algo mágico acontece. A emoção vem e passa como uma onda, como uma tempestade que não encontra nada sólido para se agarrar. E aqui nasce a liberdade. Mas há ainda um último estágio, talvez o mais radical, talvez o mais libertador. Você para de esperar que o mundo seja justo, para de esperar que as pessoas compreendam, para de esperar qualquer retorno emocional que valide quem você é. E nessa ausência de expectativa, você se encontra. A verdadeira rebelião é isso. Abandonar a esperança de que o mundo te salve e descobrir que nunca precisou ser salvo. Viktor Frankl, que sobreviveu a campos de concentração nazistas, escreveu:
Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância. Essa é a essência. Você pode não controlar o que acontece, pode não mudar os outros, mas pode escolher, em cada instante, não se tornar vítima daquilo que te cerca. Você escolhe se entrega ou desperta, se repete ou transcende, se vive como uma reação ou como presença. A rebelião não acontece fora. Ela acontece naquele segundo em que alguém tenta te ferir e você, em silêncio, decide não carregar mais esse veneno. Ela acontece quando alguém tenta te invalidar e você se lembra que seu valor não depende de reconhecimento algum. Ela acontece quando tudo em você quer reagir e você respira fundo, mergulha em si e escolhe não ser arrastado. Nesse instante você se torna intocável, não por insensibilidade, mas por soberania, não por frieza, mas por lucidez. Essa é a rebelião, essa é a liberdade. Mas há ainda algo além, algo que une tudo isso, algo que não pode ser descrito, apenas vivenciado. Está na última chave, na verdade suprema. Está pronto para ela? Talvez tudo o que você tenha buscado, invulnerabilidade, paz, firmeza, nunca tenha sido sobre se tornar mais forte. Talvez tenha sido sobre se tornar mais vazio. Sim, vazio. Mas não no sentido nihilista ou deprimido que o mundo teme. Vazio no sentido mais sagrado e libertador. Um espaço interno tão vasto que nada consegue se fixar ali. Nenhuma crítica, nenhum elogio, nenhuma identidade fixa, nenhuma dor permanente. Carl Jung compreendeu algo que poucos ousam explorar. Não se trata de vencer o ego, mas de dissolver sua tirania, porque o ego é o que sofre, o ego é o que revida, o ego é o que exige ser respeitado, compreendido, amado, e por isso é também ele quem te prende. Quando você para de defender quem pensa que é, algo emerge, o que você realmente é. E o que é isso? É presença, é silêncio, é consciência pura. Imagine uma imensa superfície de água. A vida joga pedras, folhas, tempestades. O ego reage a cada perturbação, mas a consciência real, o self profundo, não se agita. Ela apenas reflete, apenas observa, apenas é. A verdade suprema é essa. Você não é o que pensa, sente ou faz. Você é aquele que testemunha tudo isso. E quando você encarna esse testemunho, o mundo perde o poder de te ferir. Porque tudo o que te fere é aquilo com o qual você se identifica. Mas aquilo com que você não se confunde não te aprisiona. Jean-Paul Sartre escreveu que o inferno são os outros. Mas talvez o inferno seja, na verdade, o eu que você insiste em proteger a qualquer custo. E o paraíso está na rendição. Quando você se rende à verdade de que nada do que é externo pode determinar o que você é por dentro, algo se parte, algo se quebra. Mas esse rompimento é sagrado. É o fim da escravidão. É aqui que a vida deixa de ser uma luta para ser feliz e se torna uma expressão de serenidade. Você pode sentir tristeza, mas a tristeza passa por você como o vento entre folhas. Você pode ser criticado, mas a crítica apenas ecoa no vazio onde antes existia orgulho. Você pode ser abandonado, mas descobre que nunca esteve realmente só. Porque quem encontrou o self, encontrou um lar que não se abala. Aldous Huxley dizia que a paz não é a ausência de conflito, mas a presença de entendimento. E esse entendimento é o que te torna imperturbável. Não porque a vida para de ser cruel, mas porque você para de se confundir com cada dor que ela traz. Você não é seus traumas, você não é suas conquistas, você não é suas falhas, você não é suas vitórias. Tudo isso passa e você é o que permanece. Essa é a verdade final. Quando você a toca, ainda que por um segundo você não quer mais reagir, não quer mais convencer, provar, defender, tudo isso se dissolve. No lugar surge um novo tipo de poder.
calmo, inabalável, invisível. É o poder de quem não precisa vencer para estar em paz, de quem não precisa ser admirado para se sentir inteiro, de quem não precisa ser amado para continuar amando. Esse é o poder daqueles que se tornaram verdadeiramente livres. E é isso que te torna inatingível. Então, da próxima vez que o mundo tentar te abalar, lembre-se, nada pode te afetar profundamente se você não estiver profundamente identificado com aquilo. E quando você solta, quando você não agarra mais nenhum papel, nenhuma imagem, nenhuma certeza, você volta para casa, para esse silêncio que sempre esteve aqui, para essa paz que não depende de nada, para essa presença que apenas é. A vida continua, mas você agora caminha livre, imune à opressão do outro, imune à tirania do ego, imune ao ruído do mundo, não porque se fechou, mas porque se abriu por inteiro. E quem se abre assim, ninguém mais consegue fechar.